Olá, ouvintes! Sejam mais que bem-vindos a mais um programa da rádio. Vai se acomodando para a edição de hoje. E antes de qualquer coisa, já deixa aquele recado importante. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e acompanha a Rádio Fala Uema, porque aqui a informação é completa, crítica e cheia de boas histórias. E olha, se você chegou agora e não ouviu nosso programa anterior sobre a Ilíada, calma, não se desespere. Volta lá depois, porque esse episódio de hoje continua uma jornada épica que começou lá na Guerra de Troia. Então, puxa a nossa vinheta. Rádio Fala Uema, um projeto de extensão do São João dos Patos. É isso mesmo, Daniel. Sim, a Ilíada nos mostrou a fúria, a guerra e o orgulho dos heróis. A Odisseia nos leva por outro caminho, o da travessia, da resistência, da astúcia e, principalmente, do desejo profundo de voltar para casa. Aqui Homero nos apresenta Odisseu ou Ulisses, não apenas como guerreiro, mas como homem marcado pela inteligência, pela palavra e pela capacidade de sobreviver em meio ao caos. A Odisseia é um poema épico que integra a tradição oral da Grécia Antiga, composto provavelmente entre os séculos 7 e 8 a.C. Ele narra o retorno de Odisseu à sua terra natal, Ítaca, após o fim da Guerra de Troia. Mas esse retorno, que deveria ser simples, se transforma em uma longa jornada de 10 anos, marcada por perdas, perigos e constantes provas impostas, tanto por deuses quanto pelos próprios erros do herói. Essa obra nasce em um contexto em que a palavra falada tinha enorme valor. Cada episódio, cada repetição, cada fórmula narrativa ajudava a manter viva a memória coletiva de um povo. Por isso, a Odisseia não é apenas uma história individual. Ela é um retrato simbólico da experiência humana diante do desconhecido. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países, somos homens e fomos condenados a ser livres, até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua cadeia, entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo, e o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios, o palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas... Diferente de a Ilíada, que se passa magitoramente no campo de batalha, a Odisseia se constrói no movimento. O herói aqui não é aquele que apenas vence pela força, mas aquele que sobrevive pela inteligência, pela palavra, pela astúcia e muitas vezes pela capacidade de esperar. Odisseu não é um herói idealizado. Ele mente, erra, se orgulha demais, sofre com as consequências dos próprios atos, e isso o torna profundamente humano. Ao longo da narrativa, Odisseu enfrenta algumas figuras que ultrapassam o plano literal e assumem um forte valor. O ciclope Polifemo representa a força bruta sem razão, a violência que ignora a lei da convivência humana.
Ao se identificar como ninguém, Odisseu vence não com músculos, mas com inteligência e linguagem. As sereias, por sua vez, simbolizam o esquecimento, a tentação de abandonar o próprio caminho em troca de um prazer imediato. Odisseu deseja ouvi-las, mas não sabe que pode se entregar. Por isso, manda que seus homens o amarrem ao mastro do navio. Aqui, Homero nos mostra que o autoconhecimento é uma forma de resistência. Também encontramos figuras como Circe, Calipso, e que oferecem a Odisseu confronto, prazer e até imortalidade. Mas aceitar essas ofertas significaria abrir a mão da própria identidade. O verdadeiro heroísmo de Odisseu não está em matar os monstros, mas em recusar aquilo que o fantasia de quem ele é. Enquanto isso, em Ítaca, Penélope reside. Ela enfrenta a pressão dos pertences que ocupam sua casa e consomem seus bens. Sua espera não é passiva, ela tece e destece, engana, ganha tempo, protege sua memória e seu lugar. Penélope é, sem dúvida, uma das personagens femininas mais fortes da literatura clássica. Odisseia é uma obra sobre identidade. O tempo todo, Odisseu luta para não ser esquecido, para manter vivo seu nome, sua história e seu pertencimento. Em vários momentos, ele precisa esconder quem é para sobreviver, mas o objetivo final é sempre o mesmo: ser reconhecido novamente como Odisseu, rei de Ítaca. Essa questão dialoga profundamente com o mundo contemporâneo, em que tantas pessoas vivem deslocadas, migrando, tentando reconstruir suas identidades em contextos hostis. Outro tema central é a relação entre destino e escolha. Os deuses interferem, punem e ajudam, mas há decisões humanas que continuam tendo peso. Homero nos mostra que não somos totalmente livres, mas também não somos completamente determinados. Existe sempre um espaço de responsabilidade. Ao final de Odisseia, a pergunta que fica não é apenas se Odisseu consegue voltar para casa. A pergunta mais profunda é: o que significa de fato voltar? Depois de tudo o que foi vivido, Odisseu já não era o mesmo homem que partiu. Ítaca também não é mais a mesma. Talvez o retorno nunca seja um retorno ao passado, mas uma reconstrução possível do presente. A Odisseia nos ensina que viver é atravessar mares incertos, enfrentar monstros externos e internos e, ainda assim, escolher não esquecer quem somos. É uma obra sobre resistência, memória e humanidade. Por isso, ela continua viva,
porque enquanto houver pessoas tentando encontrar o seu lugar no mundo, a Odisseia continuará fazendo sentido. Com isso, querido ouvinte, encerramos o programa de hoje. Nós da rádio agradecemos sua escuta, que é tão especial para nós. E fique atento no nosso canal para não perder o próximo programa, porque a Rádio Fala UEMA traz informação completa. Até a próxima! A sonoplastia, produção e edição, Daniel Lucas. Depois da guerra, inicia-se o retorno dos guerreiros. O comportamento desrespeitoso de alguns encoleriza os deuses. Poseidon provoca tempestades terríveis e depois de muitas aventuras, Ulisses chega enfim à terra dos Feácios. Lá, o rei Alcino lhe oferece uma festa. Nela, o poeta cego Demódoco conta os amores de Ares e Afrodite, a traição da deusa a seu esposo Hefesto e a cilada em que caíram os amantes. Eu aedo, viajo onde o imaginar me permite, e canto o amor de Ares e Afrodite. A primeira vez se viram na mansão de Hefesto secretamente. Hefesto sempre a seduzia com muitos presentes, mas Afrodite foi vista com outro pretendido, e não tardou que Hélio fosse contar o sucedido. Hefesto, cheio de ira e desesperança, dirigiu-se à sua forja maquinando vingança. Deu suporte à bigorna, fez laço forte o bastante e inquebráveis pra prender os amantes. Furioso contra Ares, de armadilha montada, foi ao quarto onde a cama estava preparada. Em volta do leito, desdobrou sua tela, de pendurando no teto uma boa parte dela. A teia de aranha que acaba de tecer, nem os deuses imortais eram capazes de ver. Com sua armadilha dispostamente armada, fingiu fugir pra Lemnos de Acrópole bem edificada. Ares espreitava de olhos atentos, e ao ver Hefesto se afastar, adentrou seus aposentos. Afrodite de diadema esplendente, Hefesto, os presentes não foram suficientes. Os encantos de Ares eram irresistíveis, e as redes de Hefesto eram indestrutíveis. Ó Afrodite de diadema esplendente, Hefesto, os presentes não foram suficientes. Os encantos de Ares eram irresistíveis, e as redes de Hefesto eram indestrutíveis. Ardendo em desejos de se unir a Citereia, tornou em palavras o que estava na ideia. Vem pro leito, querida, o amor é grande prazer. Hefesto está viajando, foi visita Lemnos fazer. Assim falou, e a deusa foi se deitar. Caminharam ao leito, até que ao sono chegar. Surgiu a teia, e nada pôde deter. Desde então não tinham mais condições de se mover. Não havia nenhum jeito de escapar ou fugir. Assim restava aguardar o que estava por vir. Perto surgiu o ambidestro que voltava sem ir, pois Hélio estava a espreitar e contou o que viu ali. Com o coração cheio de raiva, Hefesto soltou um grito tão terrível que os deuses invocou.